muito bem-vindos, futuros cervejeiros caseiros, ao programa Cerveja em Casa. Aqui a gente fala, a gente conversa sobre os passos para você fazer a sua primeira cerveja na cozinha da sua casa. Uma cerveja única na cozinha da sua casa. Eu sou Frederico da Fonte, sou cervejeiro caseiro e a gente vai falar hoje sobre quais são os ingredientes. Eu não sei quais são os ingredientes. Passou na sua cabeça? Como é que eu faço cerveja? Vamos lá. Aqui a gente vai falar sobre o que a gente precisa para fazer a nossa cerveja, certo? Os ingredientes, os adjuntos, temos ingredientes principais, temos os ingredientes secundários que podem ser usados ou não, e temos alguns outros elementos que podem ser introduzidos na cerveja para dar outros sabores. Nessa conversa aqui, a gente vai abordar tudo que a gente pode botar na nossa panelinha lá, na panela de braçagem, para chegar no sabor que a gente quiser. Quando a gente quiser surpreender nossos amigos com um sabor diferenciado, imagina, quero fazer uma cerveja de framboesa. Olha só, que massa! Como é que deve ser isso aí? É framboesa mesmo? Ou é outro ingrediente que tem sabor de framboesa? Existe cerveja de framboesa. E eu falei ela porque veio na minha cabeça agora que eu deu vontade de fazer uma cerveja de framboesa hoje. Estava vendo receita para fazer uma cerveja e eu deu vontade de fazer uma de fruta. Aí por que não de framboesa? Ou morango, acho que é mais fácil encontrar aqui. Morango. Então, vou escolher ainda. Mas a gente vai falar sobre esse universo de coisas que você pode colocar na sua panela de braçagem para misturar, né? Sendo bem abrangente, sendo bem, como é que eu digo? Não é só misturar, tem várias outras coisas a fazer, mas a gente vai, são coisas que você pode usar na sua cerveja para chegar no sabor que você quiser, no estilo que você quiser, fazendo a sua receita ou não, certo? Eu não vou falar aqui falei em receita, eu não vou falar aqui de receita, eu não vou aqui lhe mostrar uma receita. Você vai usar ingrediente tal para fazer tal estilo. Não é isso. Também não vou falar sobre o momento que eu vou colocar determinado ingrediente. Eu não vou falar qual é o momento, como se deve tratar determinado ingrediente. Quer dizer, isso até eu vou falar. Eu não vou dizer qual é o ingrediente, mas tem um que a gente tem que tratar ele bem. Mas eu não vou falar como a gente deve agir com ele, né? No momento da braçagem. Não vamos abordar isso hoje, certo? A gente vai falar mais dos ingredientes, das características e do sabor que eles podem trazer para a sua cerveja. Beleza? Quem já pesquisa sobre cerveja artesanal já deve ter uma ideia do que eu vou falar aqui. Já deve ter ideia de pelo menos quais são os principais ingredientes. Será? Vou dar um tempinho aqui para você pensar. Já pensou? Pronto. Se não pensou, pausa o vídeo e pensa. Quem pensou, quem já pesquisou, pode ter uma ideia. Pelo menos um, com certeza, quem bebe cerveja sabe. Agora todos, aí é só quem já pesquisou mais, beleza? Mas é uma coisa bem simples. Vamos lá, para matar logo essa curiosidade, beleza? Nós temos os principais ingredientes para você fazer uma cerveja. Malte, certo? Que geralmente é de cevada, certo? Nós temos quero ver quem adivinha aqui esse primeiro L aí. Lúpulo. O lúpulo. Vixe, que letra horrível. Parece que eu sou arquiteto, rapaz. Lúpulo. E o outro ingrediente, a
levedura. Esses são os principais, certo? Malte, lúpulo e levedura. E lógico, eu não coloquei aqui, mas porque assim é o ingrediente mais simples mas é muito importante também, que é a água, certo? Cerveja é água, malte, lúpulo e levedura, certo? Mas eu não coloquei aqui, que eu não vou discorrer muito sobre água, por quê? É pra gente que é cervejeiro caseiro, que faz cerveja em casa, a água, a gente só precisa ter um cuidado com ela. Ela tem que ser potável, pode ser uma água mineral, pode ser uma água de botijão, certo? Que você compra, essa aí de 20 litros, e pode ser uma água filtrada. Com muito cuidado para você sempre trocar seu filtro, porque ela não pode ter cloro. A água clorada que vem da rua não pode, ela tem que ser filtrada para tirar o cloro, certo? Fluor, outros agentes químicos que tenham nessa água, ela precisa ser filtrada, certo? Mas para a gente que é cervejeiro caseiro, vamos se preocupar só em água que a gente bebe em casa, certo? Água que a gente bebe em casa com um pouquinho mais de cuidado. Se você bebe de filtro, sempre troque seu filtro no momento correto. Tá certo? Discorri sobre a água. Vamos falar então aqui um pouco sobre malte, lúpulo e levedura, certo? E você deve estar se perguntando, malte, lúpulo e levedura, por quê? Por que só isso? Só existe malte de cevada? Só existe lúpulo, sei lá, e levedura? Como assim? Bom, a história da cerveja, ela remete aos tempos onde a civilização ela começou a surgir, certo? Porque o homem, quando ele começou a ficar civilizado, foi quando ele começou a deixar de ser nômade e começou a ser sedentário, ou seja, ele começou a se estabelecer nos locais e não ficar rondando atrás de alimento, certo? Para isso ele precisava ter alimento o ano todo. Um desses alimentos era o trigo, e o trigo era um alimento fácil de estocar, certo? Na verdade, só trigo não, grãos em geral. É fácil de estocar e você garante o ano todo. Ocorre que, numa dessas estocagens, né, isso é uma história que acredita-se que a cerveja foi criada assim e tem várias evidências disso, mas em um determinado momento, a água, em um determinado estoque que estava lá, uma quantidade de grãos, choveu, molhou, ninguém viu, ficou lá um tempo e ele fermentou magicamente. As pessoas beberam aquele líquido, estava meio adocicado por conta do grão que tinha ali, né? E estava um pouco alcoólico, certo? E era um líquido que as pessoas bebiam, tinham confiança nesse líquido, né? Com o passar do tempo foram começando a ter confiança, porque era um líquido esterilizado. Porque a levedura, ninguém sabia que era a levedura que fazia isso na época, ninguém sabia que levedura fermentava. Mas as leveduras selvagens que estavam lá, elas fermentavam e com isso elas limpam o líquido. Era um líquido naquela época, né? Assim, a civilização surgindo, as pessoas morriam muito de doença, a higiene não se tinha muito conhecimento para você ter esse cuidado. A levedura, ela fazia com que a cerveja ela ficasse mais, era um líquido que você podia beber sem problema para a saúde, beleza? Rapidamente essa historinha de cerveja aqui. Então a cerveja, ela do início da civilização até hoje se produz cerveja em casa, em fábrica, em onde for, certo? É uma cultura riquíssima e antiquíssima. Ocorre que, no desenvolvimento dessa cerveja, as pessoas começaram a usar, elas usavam muito na Idade Média, vários ingredientes para obter sabor. E muitos ingredientes eram tóxicos. Então, em 1516, por conta do cuidado com a saúde das pessoas, foi determinado que a cerveja só podia ser produzida
com malte de cevada, lúpulo e levedura, certo? Era a lei da pureza alemã. Por isso que até hoje fala-se de lei da pureza alemã, que não existe mais, né? Já foi revogada, mas trouxe fama para esses 3 ingredientes aqui, que a gente vai falar hoje, certo? O malte, ele é um grão, certo? Que ele passa pelo processo de malteação. O malte não. A cevada, ela passa por um processo de malteação, por isso que ela vira um malte de cevada, explicando melhor. Que é você pegar os grãos da cevada, infundir em água, até brotar, germinar, na verdade, e aquele broto ele fica no tamanho ideal que você para essa germinação e seca, certo? Porque ali você vai extrair o amido do malte e futuramente, na hora da abraçagem, você vai transformar aquilo em açúcar para a levedura transformar em álcool, certo? Estou falando rapidamente porque esse processo ele não é o assunto de hoje, mas cada detalhezinho tem uma história para contar. Mas eu não vou me firmar muito nisso, certo? A gente vai falar, abranger sobre ingredientes, por alto, certo? Então, o malte de cevada, o malte de cevada é a cevada que passou, é a cevada que passou por um processo de malteação, certo? Foi seca, né? Ressecada para parar a germinação. E aí temos o malte, certo? O malte, ele pode trazer vários sabores para sua cerveja. Ele pode trazer sabor de chocolate, ele pode trazer sabor, como é que eu digo? É aquele sabor mais denso da cerveja, aquele sabor mais, não é o sabor mais cítrico, não é o sabor mais, não é o tempero da cerveja. É como se ele fosse, imagina uma macarronada, o macarrão é o malte, que é aquele sabor mais, que dá mais volume, e o molho, o queijo ralado que você está em cima, é o lúpulo, que eu já vou para ele. Então o malte é um sabor mais base da sua cerveja, certo? Pode ser malte de cevada, pode ser malte de trigo, mas ele é o que encorpa a sua cerveja, certo? É o malte. Ele pode fazer uma cerveja, uma lourinha, uma preta, cerveja com gosto de café, cerveja com gosto de chocolate. Isso tudo é um malte que traz, certo? O segundo ingrediente é o lúpulo, tá? Que é uma flor de uma trepadeira, é a fêmea da flor da trepadeira, tá? Que ela pode ser usada in natura, pode ser ressecada para usar e pode ser usada em pellet, que é ela processada, certo? Que é um método de processamento que não perde as características do lúpulo. E é um processo que você pode industrializar e vender. Então, o lúpulo ele hoje é vendido 90% em pellet, principalmente aqui no Brasil, que a gente não tem um clima tão propício para a criação de lúpulo, apesar de que muita gente cria lúpulo no Brasil, tá? Existe isso, tem muita gente, mas não é tão difundido e o lúpulo em pellet ele chega muito mais fácil na sua casa. O lúpulo, como eu falei, ele é um ingrediente que ele é como se fosse um tempero. É o sal que você bota na sua macarronada, é o molho de tomate, é aquele sabor que quando você toma uma cerveja, ela está cítrica por conta do lúpulo, certo? E outra característica importantíssima do lúpulo é o amargor. Aquela cerveja que é mais amarga um pouquinho é porque tem mais lúpulo com característica de amargor. Aquela que é muito amarga, botou muito lúpulo com característica de amargor. Então você, para você fazer uma cerveja amarga, você tem que pegar o lúpulo e olhar assim para ele e dizer, você tem característica de amargor ou de aroma? Amargor, então vou usar você para amargor, certo? Na aula de como usar isso aí, eu vou dizer como é que se usa o de amargor para obter amargor. E vou explicar melhor. E você olha para o de aroma e vou usar esse aqui para aroma, esse aqui para amargor. E é isso aí. E nós temos infinidades de
de tipos de lúpulo que você pode escolher para fazer uma cerveja única, né? E surpreender familiares e amigos, certo? Que esse é o prazer de fazer cerveja na cozinha de casa, beleza? Vamos voltar aqui para os ingredientes. O lúpulo, antes de ir para a levedura, tá? Ele também pode ser substituído para dar sabores, né? Esse sabor de tempero que eu falei, por ervas, flores, frutos e especiarias. Ou seja, você, na sua cerveja, além de você ter o lúpulo, que ele vai lhe dar um sabor de maracujá, o outro vai lhe dar um sabor de laranja, o outro vai lhe dar um sabor terroso, também sabor picante, floral, cítrico, de limão, né? Além da gente ter essa quantidade de sabor que o lúpulo pode trazer para a gente, você ainda pode usar, por exemplo, a semente de coentro. Tem cerveja que você usa semente de coentro. Você pode usar casca de laranja. Você pode usar limão congelado, morango congelado, framboesa. Você pode usar casca de abóbora, não, girimum. Você pode usar casca de girimum. Você pode usar várias coisas. Isso remete muito à história que eu estava falando. Antes, as pessoas só usavam isso para dar o sabor na cerveja, sabe? As pessoas usavam muito isso. E aí o lúpulo evoluiu, mas o uso de ervas, flores, frutos e especiarias continuou também. Beleza? Então isso aqui é o seu tempero. É uma gama muito grande para você fazer a cerveja que você quiser. Ó, vou abrir um parêntese aqui. Rapaz, fazer uma cerveja com sabor de café gelado é uma coisa impressionante. Eu fiz uma Kölsch agora também, que estava muito gostosa. Assim, você ter essa oportunidade de poder ter essa gama de ingredientes e juntar tudo para fazer a cerveja o estilo que você quiser e a cerveja que você quiser, é muito bom, é muito prazeroso, beleza? Vamos lá, levedura, certo? A levedura é o último ingrediente principal, que é a principal, ela é a responsável por fazer o álcool e o gás da sua cerveja. A levedura é um fungo, como eu falei, a levedura, ninguém sabia que era a levedura que transformava, que colocava álcool naquele líquido ali e que sanitizava ele, né? Ninguém sabia, tanto é que a cerveja foi, ela era tida como uma bebida milagrosa por muitos séculos, isso aí, até que Louis Pasteur, no século XIX, descobriu a levedura, conseguiu domesticar, ela é um tipo de fungo, certo? E hoje a gente pode usufruir de comprar um pacotezinho de levedura para nossa cerveja, para ela trabalhar bem. O interessante da levedura é que, como ela é um ser vivo, a gente não pode estressar ela. Tipo, ela trabalha numa determinada temperatura, numa faixa de temperatura. A gente tem que se esforçar ao máximo para deixar aquela faixa de temperatura, porque senão ela vai trabalhar mal, ela vai se estressar e vai trazer sabores ruins para a nossa cerveja. E não se engane, a levedura ela traz sabores. Ela não é só responsável por álcool e gás. Ela traz sabores incríveis. Ela traz sabor de pimenta para a nossa cerveja. Ela traz sabores adocicados para a nossa cerveja. Ela pode deixar a cerveja mais seca. Assim, também, se você fizer a mesma receita com leveduras diferentes, vão sair cervejas diferentes. Ela que pega tudo e transforma naquele líquido alcoólico e gasoso, beleza? Então, ó, isso aqui é uma gama de itens que você pode botar na sua panela e chegar no estilo que você quiser de cerveja. Qualquer estilo de cerveja é
a mistura disso aqui. Claro, também tem os adjuntos que podem ser colocados, né, junto com o malte, tá? Que é, por exemplo, flocos de aveia, que cevada torrada. Cevada torrada dá um sabor de café bem intenso, dependendo da quantidade que você colocar. Flocos de milho para deixar uma cerveja mais leve. Como, lembra das cervejas de milho que a gente... Cerveja de milho, tudo, é porque é usado muito milho, na verdade. Mas o milho, ele não é errado usar em cerveja. O milho, a função do milho é deixar uma cerveja leve e com leve sabor de milho lá no fundo. E é leve e refrescante. É o estilo da cerveja. Não é errado usar, certo? Mas ele não é o ingrediente principal. A gente não precisa dele para fazer a cerveja, né? E também não faz cerveja com ele, certo? Ele é só um adjunto que a gente pode acrescentar de acordo com o nosso estilo que a gente quer fazer, certo? Pode botar melaço, flocos de arroz, beleza? Então a gente tem uma gama de coisas aqui embaixo, uma gama de coisas aqui em cima para fazer o estilo que você quiser. Domingo agora eu recebi pessoas aqui em casa e ofereci 2 cervejas minhas. E foi bom, o resultado foi bom. Se fazia alarde e a cerveja está um pouco amarga, expliquei mais ou menos como era. E as pessoas gostaram, né? Isso aqui é o bom de você fazer a sua cerveja e poder oferecer coisas diferentes, sabe? Para as pessoas. Isso é muito prazeroso e a humanidade ela vem sempre, né? Oferecendo as coisas e querendo agradar, e todos querem agradar e ser, né, assim, respeitados. Tudo isso aí está inerente na nossa cabeça. Isso está impresso na nossa cabeça. Todo mundo quer ser aceito na sociedade e isso é uma forma, né, de você ser um pouco respeitado por uma coisa que você faz, que é uma coisa que parece mágica, né? Beleza? Aqui estão todos os ingredientes. E você pode estar se perguntando, como é que eu sei isso? Bom, eu comecei a fazer cerveja em 2014, final de 2014, tá? Eu comecei, a cerveja ela demora mais ou menos um mês para ser feita. E na verdade, eu fiz em dezembro de 2014 e a minha primeira cerveja foi em 2015. Naquela época, eu não tinha muito acesso a material para estudar. Não existiam muitos cursos, não tinha muita coisa, era uma coisa muito nova. E eu também não conhecia pessoas que faziam. Simplesmente eu na internet comprei, era um curso que vinha com videoaula e alguns equipamentos, né, para fazer aquele estilo de cerveja. Era um estilo, vinha lá os ingredientes, uma panela só, era um método mais simplificado de fazer cerveja, eu já falei várias vezes sobre ele aqui. E eu fiz a minha primeira cerveja, louco ali, um método mais simplificado, mas eu demorei umas 8 horas. Hoje em dia, pelo método mais complexo, que é o mais completo, eu demoro 6 horas. Nesse que era um método mais simplificado, eu demorei umas 8 horas, porque foi a primeira vez. E aí eu não queria, assim, tudo que é na primeira vez é mais difícil, né? Então, ali, o que foi que veio para mim? Para você ver. Malte, só que extrato de malte. Lúpulo, uma quantidade lá, e um pacote de levedura. Beleza, veio todos os ingredientes. Mas era extrato de malte. Aí eu fiz a minha primeira cerveja, saiu uma cerveja e eu, poxa, sei fazer cerveja. É assim que se faz cerveja. É um pó que você bota, que é o extrato de malte. Mas isso, depois eu fui ver que isso era um método mais simplificado que lhe amarra um pouco. Você não tem uma gama grande de sabores. Você não extrai tudo que você quer. É um método que realmente ele tira uma parte
da etapa da abraçagem, como se ele... Um miojo, por exemplo. Não tem aquele tempero que está ali no saco. Pronto. Aquele tempero ali é como se fosse aquilo ali, ou você fazer o seu molho de tomate, certo? Eu escolhi fazer o meu molho de tomate para fazer a minha cerveja. Esse primeiro que eu fiz foi como se fosse fazer um miojo, beleza? Mas aí eu quis fazer a minha segunda cerveja, lógico, né? Fiz a primeira, deu certo. Quis fazer a minha segunda. Então eu fui atrás de pesquisar na internet, comecei a pesquisar mais. Comprei livros. Ó, esses 3 livros aqui. Esse do meio aqui é o mais antigo que eu tenho, certo? E nele eu comecei a realmente ver o que é que precisava. Eu danou-se, peraí, um malte, ele pode ser um malte de cevada, cevada maltada, é um grão. Nas imagens do livro não é aquele pó. Tem alguma coisa errada. Aí, além de estudar, pesquisei na internet, fui atrás da Vila do Malte aqui em Recife, que vende insumos, né? Cheguei lá, aí o rapaz, eu quero um extrato de malte. Aí ele, extrato de malte pra quê? Aí eu, fazer cerveja. Aí ele, vê. Aí começou, me deu uma explicação básica ali. E aí eu, não, então me vê malte mesmo. E aí eu fui quebrar a cabeça. Aí a minha história de fazer cerveja é quebrando a cabeça, estudando na internet, até chegar no passo a passo que eu tenho hoje, que eu faço tudo certinho. Primeiro uma coisa, outra, todos os cuidados necessários, né? Para isso eu fiz várias cervejas. De 2014 para cá, teve um hiatozinho aí que meu filho nasceu em 2018 e eu me mudei, né? Aí, nesse período que eu me mudei, as conexões que eu tinha no meu outro apartamento, eu não tinha mais, tive que fazer aqui, então mudou o local de fazer cerveja, a cozinha mudou, né? Tanto meu filho nascendo, como mudança de apartamento. Tinha que refazer tudo, fiquei parado aí por uns 3 anos sem fazer cerveja e depois voltei a fazer mais cervejas e estou fazendo até hoje. Tem 2 prontas e amanhã eu quero fazer mais uma cerveja. Beleza? Então foi assim, essa minha história, foi assim que eu consegui aprender isso aqui para passar para vocês. Então, por que eu estou trazendo isso aqui? Eu falei, eu acho que até falei rapidamente, porque cerveja, você pode passar 2 horas falando só de levedura, ou mais, só de levedura. Se eu for destrinchar cada coisa dessa, o vídeo vai ficar monótono, vai ficar chato, ninguém vai aguentar. Aqui eu quis trazer a gama, é mais visual. É para você olhar e dizer, caramba, tem muita coisa que eu posso misturar aí para fazer um estilo meu ou um estilo pré-existente, tá? Porque isso aqui tem vários tipos de malte, vários tipos de lúpulo, vários tipos de levedura, ervas, flores, frutos, e ainda tem os adjuntos que você pode acrescentar dependendo do seu estilo, se você quiser fazer a sua própria receita, tá? Então o que eu quero mostrar para vocês é isso, essa oportunidade que vocês vejam que se você quer fazer cerveja na sua casa, você não vai ficar preso a fazer lager. Se você, pronto, eu sou bebedor, vamos supor que você é bebedor de Heineken do fim de semana. Caramba, eu quero fazer cerveja, eu vou ficar fazendo só minhas Heineken, porque teoricamente é uma cerveja mais fácil que uma cerveja mais simples. Não é uma cerveja mais fácil de fazer, certo? Tem outras cervejas mais fáceis e você tem outra gama de cerveja para fazer. Na verdade, as cervejas mudam o estilo, mas a dificuldade não altera tanto. Não muda tanto. Se você tem um passo a passo, se você sabe fazer cerveja na sua casa, primeiro isso, primeiro aquilo, cuidado com isso, cuidado com aquilo, temperatura tal, você faz qualquer estilo de cerveja, certo? Mas abra sua cabeça
não é só lager, não é só pilsen que você pode fazer. A sua cerveja do fim de semana, você pode fazer diversas. E eu gosto de fazer cerveja com sabores diferentes, sabe por quê? Cervejas mais fortes, para a gente apreciar. Tipo um vinho que a gente abre uma garrafa só. E aí bebe com a esposa ali uma garrafa só. A gente não bebe vinho para matar sede como bebe uma Heineken, né? Eu gosto de fazer cerveja assim, com sabores diferentes, para a gente provar. Estou tomando minha Heineken, de repente vou abrir uma diferente aqui que eu fiz, um sabor diferente, para sabores diferentes, experiências diferentes, de repente harmonizar com alguma comida diferente. Esse é o bom de você fazer cerveja caseira, é você fazer cerveja diferente, sabores diferentes. E aqui, o que mais tem aqui é sabor. E não se engane que é uma cerveja mais amarga, menos amarga, não sei o que. Não. Cerveja com gosto de chocolate, cerveja com sabor de café. Café mesmo. Eu fiz uma stout que parecia um café expresso. Sabe aquele amargor de café expresso? Sabe a cor da espuma do café expresso? Estava igual. Impressionante, impressionante. Tem até uma história dessa cerveja, que eu já contei várias vezes, mas eu vou contar de novo. Que é uma história bem simples, só para você entender como é você ter o poder de fazer cerveja em casa. Eu estava era janeiro, e aí a gente veraneia numa praia aqui perto, certo? Barra de Sirinhaém. E 80 quilômetros aqui de Recife. 80 quilômetros, Barra de Sirinhaém. Veraneio lá desde criança. E aí um amigo meu estava lá, ele já estava na sexta lá, eu ia sexta de noite, e ele falou, compra umas cervejas artesanais aí pra gente tomar uma cerveja diferente de noite. Aí eu, beleza. Aí comprei umas, e uma delas era uma Coffee Stout da cervejaria Ecaute, que eu tomei e achei ela maravilhosa. Era justamente o sabor de café. Assim, gelado. E aí achei maravilhosa. E aí, o que foi que eu fiz? Eu cheguei em casa, aí eu disse, não, vou precisar fazer uma cerveja dessa. E aí fiz. Peguei os ingredientes, peguei uma receita, não era igual a receita da Ecaute, mas era uma Russian Imperial Stout. E ela ficou maravilhosa, muito boa. Só para você entender o poder que a gente, cervejeiro caseiro, tem de tomar uma cerveja, gostar e replicar em casa. Para tomar uma vez ou outra assim, ser aquele líquido que você guarda para tomar em ocasiões especiais. Beleza? Então é isso. Essa história que eu contei é justamente para dar um estalo na sua cabeça. Comece a provar. Comece a tomar cervejas diferentes. E sentir os sabores. Você já aprendeu aqui como é sabor de lúpulo, como é sabor de malte. Então quando você provar, você sinta esse sabor. Prove cervejas diferentes. E vá fazer a sua cerveja na cozinha da sua casa. A sua cerveja única. Porque a sua cerveja vai ser única, não vão encontrar nem no supermercado. E quem tomar na sua casa vai tomar uma cerveja que nunca mais vai tomar na vida. Essa é a magia de ser cervejeiro caseiro. Beleza? Então a dica que eu dou é: prove cervejas, sinta os sabores e replique a sua cerveja única na cozinha da sua casa. Muito obrigado por ter ficado até aqui comigo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido que vocês têm uma gama de ingredientes para fazer a sua cerveja e até o próximo vídeo.